Olá, meu nome é Oséias, sou professor de Direito, colunista do jornal O Fluminense e hoje gostaria de falar com vocês sobre a negação da política nas eleições de outubro. Como de hábito, também nesse período eleitoral, tento acompanhar, se não a todos, pelo menos a maioria das entrevistas e dos debates que envolvem os candidatos às chefias dos executivos estaduais e federal. Não obstante críticas a uns, elogios a outros, todavia, parece comum à maioria dos pretendentes cada vez mais o propósito de distanciarem do dever de engajamento programático com os partidos que representam e seus compromissos com a sociedade. Assim, egoisticamente falam aos eleitores como portadores de mensagens reveladas, verdades incontestes, produzidas num plano em que o ser humano comum não tem acesso. Portanto, sem condições de influir na elaboração dos propósitos para os governos que virão. Nessa leitura do mundo da vida, expressadas através de fórmulas prontas e acabadas, epifanias e subjetividades, desaparecem os espaços para a política, ainda quando entendida na sua forma clássica, como ciência proporcionadora de felicidade humana, do bem viver. Apontada para o canto do ringue como se aberta a contagem de um esperado nocaute a qualquer momento, meramente confundida com a vida e militância partidária, responsabilizada pelas mazelas dos assaltos aos cofres públicos, dos abusos de autoridade e fonte de um sem número de outras formas de favorecimento, a política padece de defensores, que tenham a coragem de dizer que fora dela não há solução, que sem ela o que resta são as autocracias, os despotismos, as limitações de direitos e garantias, a barbárie. Como exemplo desse apartamento com a política, podemos observar com raras exceções que os candidatos aos executivos, seja no pleito federal ou estaduais, via de regra são indagados sobre como pretendem compor suas equipes de governo. Se irão indicar técnicos ou usarão critérios políticos para a montagem de suas equipes. Destarte incisivamente garante aos modos de escolha de seus ministros e secretários que obedecerão princípios técnicos, ainda que todos saibam que sem o viés da composição pluripartidária, mesmo por aqueles que ora negam peremptoriamente que farão uso do expediente da divisão do espaço do poder para viabilizar suas gestões. No entanto, todos sabem que precisarão desse tipo de composição, sob pena inclusive de comprometerem a totalidade dos mandatos para os quais forem escolhidos. Dessa maneira, hoje estamos diante de discursos que não batem com a realidade ou, se considerados verdadeiros, seus formuladores negam a política como instrumento de debate transformador da sociedade, o que nos conduz à preocupante conclusão da desnecessidade da própria democracia, legítimo canal de escolha às práticas sociais. Quando o político nega a via política como caminho, acaba por tropeçar na própria contradição de sua fala. Sem dúvida que o indicador técnico especialista é valor inseparável da boa gestão. No entanto, esse não pode ser dissociado do valor discursivo que a política possibilita. Dessa maneira, por exemplo, soluções às questões trabalhistas não podem estar subsumidas exclusivamente aos valores de custo de mão de obra, bem como as discussões previdenciárias não podem estar reduzidas à vontade de superávites primários. Tampouco as soluções para os graves problemas de segurança, saúde e educação devem estar submetidos exclusivamente à vontade de um único discurso, seja econômico ou administrativo. Assim, acreditamos que seja esse o papel conciliador da política. Por um lado, atender à vontade comum, à soberania popular, e por outro, respeitar interesses e liberdades individuais. Propósitos que só serão alcançados por uma via deliberativa com ampla e irrestrita participação de todos os interessados. Difícil tarefa, no entanto, fora desse projeto, não visualizamos satisfatória solução, que ao contrário, além de não avançarmos em nossas autonomias, ainda corremos o risco de recuarmos perigosamente, caminhando na trilha de iluminados salvadores da pátria. Meu nome é Oséias, estou aqui no jornal O Fluminense, convidando vocês a conhecer o outro lado dessa discussão.